Olá, este é o programa Daqui para Frente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui na TVT, a TV do trabalhador e da trabalhadora. Hoje o nosso tema é: por que o governo é tão violento? Por que o governo é tão violento? Eu quero começar com um texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 26, e é a partir do versículo 52. De fato, é o versículo 52, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Com isso, Jesus emitiu uma reflexão que deveria ser tido por nós como uma verdadeira lei da vida. Qual seja, a violência só gera violência. Não faz nenhum sentido governo algum, principalmente no trato com os seus concidadãos, achar que é a violência que produz a paz, que é a violência que produz a convivência comunitária, que é a violência que cessa o crime. Isso é um ledo engano. Pelo contrário, a violência só faz vítimas e só provoca ira, ódio e sentimento de vingança. É isso que a violência faz. E era isso que Jesus estava tentando advertir os seus discípulos naquele dia fatídico em que ele foi preso, de que a violência não produz paz. A violência não produz civilização. A violência não produz progresso. A violência é como o diabo, é só para destruir. Só para destruir. Então, se há uma coisa que é inconcebível, é um governo que, em nome da paz, em nome da concórdia, em nome da civilização, em nome da pacificação da sociedade, apela para a violência. Isso é um contrassenso, é um paradoxo. Não funciona, nunca funciona. Pelo contrário, gera angústia, gera dor, gera desespero por parte da comunidade e, principalmente, gera por parte da comunidade uma profunda desconfiança em relação às forças governamentais, às forças policiais. E aqui no estado de São Paulo, isso está se tornando desesperador. A polícia está cada vez mais violenta, está cada vez mais intempestiva. E quem é que morre? Crianças. Crianças de 4 anos, crianças de 15 anos. É um absurdo. Só nesse ano já tem uma contabilidade macabra de dezenas de crianças mortas pela polícia do governo do estado de São Paulo, pelas polícias do governo do estado de São Paulo. Isso para quê? Para promover ordem? Para promover paz? Para promover concórdia? Para promover o quê? Só promove destruição. Só promove morte. Só promove revolta. Só promove angústia.
só promove desespero e um profundo medo da população. A população passa a olhar para a polícia como inimiga, seja a polícia civil, seja a polícia militar, sejam os guardas municipais. Tudo passa a ser visto como inimigo do povo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O povo deveria olhar para a polícia e ver na polícia aliados, nos policiais aliados. Gente que realmente está lá para servir e proteger o povo, servir e proteger a população. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente consegue ver. Por quê? Porque a polícia se porta de forma violenta, intempestiva, e a violência não promove paz. A violência não promove civilização. A violência não promove concórdia. Tudo que a violência faz é gerar desespero, destruição, morte e fomentar a injustiça. E injustiças irreparáveis. Uma criança que é assassinada pela chamada bala perdida. Como é que se repara isso? Como se repara uma coisa dessa? Como se devolve uma vida? E não adianta dizer que estava havendo um choque entre a polícia e bandidos, meliantes que resistiram à polícia. A polícia tem de saber como desarmar, como se aproximar e, principalmente, quando e onde. A polícia tem de estabelecer que a vida de um inocente vale todas as estratégias e manobras necessárias para evitar um desastre. E é para isso que a gente tem a famosa inteligência policial. Essa postura de que a polícia foi prender quem quer que seja e estes reagiram, e aí a polícia teve de se defender, e aí nessa defesa da polícia gente morreu, inclusive gente que não tinha nada a ver com o evento, crianças vindo da escola, ou crianças de 4 anos de idade. E aí eles passam a ser o quê? Passam a ser danos colaterais, é isso? Onde é que está a inteligência da polícia? Onde é que está a capacidade da polícia de controlar a situação? Onde é que está a capacidade da polícia de antever o que pode acontecer? A polícia não está preparada para a possibilidade de confronto e não está preparada para verificar se há inocentes no ambiente e imediatamente protegê-los, seja tirando-os do local, seja evitando o confronto direto, seja fazendo qualquer manobra estratégica possível. O que a gente não pode admitir é ver a polícia, os agentes de segurança, se portando como bandidos. Isso que a gente não pode ver e não pode tolerar e não pode aceitar. Então, o que Jesus Cristo disse é sempre atual. A violência só gera violência. A violência não resolve o problema social, só causa. Promove a injustiça, provoca o ódio e a vingança. Não bastasse isso, agora a polícia do governo do estado de São Paulo vai aos velórios das vítimas inocentes da incompetência da polícia.
na sua violência intempestiva. E vai para quê? Para evitar protestos? Para constranger os familiares que agora estão velando uma criança que simplesmente foi assassinada? Uma vida que se perdeu? Uma história que deixa de ser contada, uma história que poderia ser contada por décadas. E aí a polícia ainda vai lá, depois de ter assassinado a criança por toda essa incompetência, ainda vai lá para provocar, para criar constrangimento no velório, no enterro. O que é que nós estamos assistindo? Que angústia é essa? Que desespero é esse? Que governo é esse? Que postura é essa? Desde que Jesus Cristo nos advertiu sobre o resultado da violência, nós já deveríamos ter repensado. Nós seres humanos, não somos bons de repensar coisa nenhuma, é verdade. Mas nós construímos governos democráticos, ou estamos tentando fazê-lo. Nós esperamos que os governantes que foram eleitos para governar em nome do povo, porque agora, na democracia, todo poder emana do povo e só em nome do povo pode ser exercido. Nós não conseguimos admitir a possibilidade de um governador que só está lá por vontade do povo, que transforme o povo em vítima da sua própria escolha. Isso é um absurdo, isso é um crime. Isso é absolutamente hediondo. Por que os nossos governos, principalmente no nosso caso o governo do Estado de São Paulo, têm escolhido a violência como meio de atuação, como forma de atuação, como política de segurança? Que política de segurança há na violência pela violência? Isso é inadmissível, nós precisamos rever isso urgentemente. E nós precisamos cobrar o governador para que ele saneie a polícia, para que ele transforme a polícia numa agência de segurança inteligente, que tenha como prioridade poupar e proteger os inocentes. Poupar e proteger os inocentes. Que saiba como abordar, onde abordar e qual é a sua principal atividade, que é servir e proteger. E que seja capaz de minimamente prevenir confrontos, que tenha inteligência. Bom, nós vamos para o segundo bloco, o William Cursino vem aí para ajudar a gente nessa reflexão. Teremos um breve intervalo, fica com a gente volta já já para continuar essa questão que nós estamos levantando, que é por que o governo é tão violento? O que justifica tanta violência por parte do governo? Violência que acaba por matar aqueles a quem o governo deveria servir e proteger através dos seus agentes de segurança. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, que bom que você ficou conosco. Vamos continuar a nossa conversa
sobre por que o governo é tão violento. E nós estamos hoje nos referindo ao governo do estado de São Paulo, que tem, tudo indica, escolhido a violência como método de segurança pública. E nós citamos a frase de Jesus, ordenando aos seus discípulos que embainhassem a espada, porque quem vive pela espada, da espada perecerá. Com isso, Jesus estava nos dizendo que a violência só gera violência. A violência não gera paz, a violência não gera concórdia, a violência não gera civilização. E aí a gente conversou um pouco sobre o que está acontecendo no governo do estado de São Paulo, que tem já dezenas de crianças mortas pela violência intempestiva e estúpida da polícia do governo do estado de São Paulo. E agora nós estamos recebendo o William Corsino, nosso companheiro de trabalho aqui, nosso irmão, para conversar um pouco mais sobre isso, William. Por que o governo de São Paulo, o governo do governador Tarcísio, tem sido tão violento? E por que está tratando essas crianças assassinadas, de fato, como danos colaterais? O governo não deveria ter um serviço de segurança pública que, antes e acima de tudo, protegesse os inocentes, previsse a possibilidade do confronto e criasse todas as condições necessárias para evitar o desdobramento disso em prejuízo dos cidadãos, dos inocentes, principalmente das crianças? Como é que você vê isso, William? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Por que o governo é violento, né, Ari? Por que o governo é violento? Essa é uma pergunta que está ecoando nos nossos corações e que hoje não é apenas uma pergunta, né, Ari? É um grito. É um grito de revolta contra um sistema que insiste em tratar os mais vulneráveis como inimigos. Um grito de denúncia contra uma política que, ao invés de proteger, escolhe destruir. Uma criança de 4 anos é assassinada por policiais. E no velório desta mesma criança, policiais vão e atrapalham o cortejo dessa família. O pai dessa criança, 9 meses antes, é morto pela mesma polícia. Imagine essa família. E o irmão dessa criança de 4 anos, o Rian, hoje, ele foi perguntado por uma jornalista e ele se disse se sentir culpado, porque o Rian, de 4 anos, morreu baleado por estar brincando na rua com o seu irmão e os seus amigos. E o irmão do Rian, ele foi buscar a bola. E quando ele foi buscar a bola, ouviu o tiro e ele se abaixou, porque ele disse que aprendeu assim. Houve o tiro na favela, ele tem que se abaixar. E ele se sente culpado porque ele foi buscar a bola. Menino de 10 anos. E o seu irmão agora está morto porque ele não pôde protegê-lo. Olha que absurdo. Ari, você trouxe aqui o texto de Mateus 26:52. Todos os que lançam mão de espada, pela espada morrerão. Essa foi a advertência de Jesus de Nazaré. Desde essa fala, como você disse, todos nós sabemos que a violência não provoca outra resposta senão injustiça e sede de vingança. Jesus nos ensinou que a violência gera o ciclo vicioso, que só traz mais dor, mais sofrimento, mais tragédia. E, no entanto, o que vemos é um governo que insiste em adotar a violência como resposta. Um governo que, ao invés de proteger e cuidar, impõe a espada contra o próprio povo. Olha que absurdo. E o pior é que o caso do Rian, esse menino de 4 anos, não é isolado. Segundo uma reportagem recente,
A PM de São Paulo matou pelo menos 20 menores de idade entre janeiro e setembro deste ano. A polícia, que deveria ser um símbolo, como o Ari já mesmo trouxe aqui, um símbolo de segurança, só que em muitos casos, em muitas comunidades, é visto como uma ameaça. Existe um sentimento generalizado de medo e desconfiança, principalmente entre as pessoas mais pobres e os jovens negros. Isso porque o que deveria ser uma política de proteção e cuidado tem se tornado uma política de opressão e de violência. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que o governo é violento? Por que, ao preferir investir em educação, saúde, oportunidades, o governo opta por investir em repressão e morte? Porque ao invés de enxergar os moradores das periferias como cidadãos que merecem respeito e dignidade, o governo os enxerga como uma ameaça a serem eliminados. A resposta, infelizmente, está na estrutura desse sistema, que desde as suas raízes trata a pobreza como um problema de segurança pública e não como uma questão de justiça social. Um sistema que prefere construir mais presídio do que escola. Esse é o problema. E o pior é que esse sistema usa a violência como ferramenta para se perpetuar. A violência não é um erro. A violência não é uma falha. A violência é uma escolha. É uma política deliberada, uma tragédia para manter o controle sobre aqueles que, aos olhos dos poderosos, não têm valor. E eu perguntei, até quando a gente vai aceitar isso? Até quando a gente vai permitir que as balas das armas do Estado atravessem o peito de nossas crianças? Até quando vamos tolerar que o governo trate as periferias como zonas de guerra? Até quando? E por que essa violência do governo deveria nos indignar ainda mais? Porque ela não é apenas uma violência física. Ela é uma violência contra a própria dignidade humana. É uma violência que manda uma mensagem clara. Sabe qual é a mensagem? Vocês não importam. Suas vidas não têm valor. E eu, como pastor, nós, como pastores, não podemos nos calar diante disso. Porque eu acredito, como Jesus acreditou e ensinou, que toda vida ela é sagrada. Não apenas a vida que está no ventre da mãe. Não apenas o feto, como alguns fazem. Não, toda vida é sagrada. Toda vida é importante. Então, nós, como cristãos, não podemos ficar calados diante disso. Porque toda pessoa merece respeito, proteção e dignidade. Não apenas aquelas que estão no ventre materno. E o governo que deveria proteger é o governo que mata. Isso que dói mais. O governo que deveria cuidar é o governo que ignora o sofrimento do seu próprio povo. Isso não é um governo. Isso é opressão. Isso é tirania. E nós, como sociedade, como cidadãos, como cristãos, a gente não pode ficar calado. Nosso papel, meu irmão, minha irmã, é sermos a voz daquele que não tem voz. É denunciar a injustiça. É lutar pela dignidade de cada ser humano, independentemente de onde ele mora, da cor dele, da sua condição social. Porque enquanto uma mãe chora pelo filho que perdeu para a violência do Estado, nós teremos um compromisso moral de luta por justiça. A gente não pode permitir que a morte do Rian seja mais um número. Isso já virou, infelizmente, até um jargão, mais um número. Mais um número. O caso isolado, número 350 mil. Não podemos permitir, não podemos permitir que a morte desse menino seja esquecida. Porque muitos já morreram, muitos foram esquecidos. A morte do Rian
precisa ser um ponto de virada. Tem que ser um grito coletivo, em nome de Jesus. Tem que ser um basta. Tem que ser um basta contra essa política de morte que se esconde sob a máscara de segurança pública. Que essa indignação que sentimos hoje não se transforme em ódio, mas em força. Em força para mudar. Em força para lutar. Em força para dizer não a um sistema que mata crianças, mata nossos filhos, mata netos, mata cônjuges. Que possamos ser, como disse o próprio Jesus, o sal da terra e luz do mundo. Que possamos levar a luz da justiça, de paz e da dignidade para as nossas comunidades, para as nossas periferias. E eu encerro com um chamado para cada um dos irmãos e irmãs, cada um de vocês que nos ouve, que cada um de nós se comprometa a ser voz ativa contra essa violência. Que nossa fé não seja uma fé passiva, mas uma fé que luta, que se indigna, que exige justiça. Porque nós acreditamos em um Deus que é amor. A gente não ouve isso, Deus é amor, mas que também é justiça. Só que a justiça que nós estamos falando aqui não é a vingança como muitos tratam, mas essa realidade em que todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Um Deus que não tolera essa injustiça, que não aceita o sofrimento dos inocentes. É esse Deus que acreditamos. Que a morte do menino Rian nos leve a refletir, mas acima de tudo, nos leve a agir. Porque, no final das contas, a mudança que começa em cada um de nós. E que Deus nos dê força, coragem e sabedoria para sermos instrumentos de paz e de transformação nessa sociedade. É isso, William. É isso, meu irmão, minha irmã. É lamentável a gente ter de constatar, mais uma vez, que o governo do estado de São Paulo fez uma opção letal para a população periférica do estado de São Paulo. É lamentável vir aqui para denunciar que a polícia está agindo como os bandidos agem, sem critério, sem nenhum cuidado com os inocentes, principalmente com as crianças. E eu sempre me lembro, William, daquela palavra de Jesus dizendo que o Pai não quer que nenhuma criança se perca. E agora nós temos um governo que está pondo a perder a vida de dezenas de crianças. Verdade. Meu irmão, minha irmã, isso não pode passar desapercebido, não pode ser mais um incidente na história da cidade, na história do estado, como disse o William. É comigo e com você. William, mais uma vez, obrigado por sua participação e por sua colocação sempre lúcida. E fica você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, que nos acompanha, por quem somos gratos, a consciência de que reagir a isso é com cada um de nós, é comigo e com você daqui para frente.